Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na plataforma Gonçalves Dias que temos muitas dicas para você. Na aula de hoje, vamos falar sobre uso e sentido das formas nominais. Iremos falar sobre o infinitivo, o gerúndio e o particípio, abordando um pouquinho sobre as formas nominais, a flexão e não flexão, quando vai ocorrer essa flexão ou quando não flexiona, e também alguns exercícios para que você possa ver esse conteúdo da forma que será cobrado para vocês, tá certo? Então vamos lá, começar nossa aula? Então, as formas nominais. Os verbos possuem formas nominais, como o infinitivo, o gerúndio e o particípio, que são empregados em tempo e modo de acordo com o contexto em que se inserem. Então, nós vamos estar tratando aqui sobre o infinitivo, o gerúndio e o particípio, Vocês sabem também que das classes gramaticais, o verbo é o que possui mais flexões. Se você não viu as aulas anteriores sobre verbo, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias, que nós temos todas as aulas sobre verbo, tá? Na verdade, essa aqui é uma aula que encerra já o conteúdo do 4º período. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo do 1º ano do ensino médio. Então, voltando aqui um pouquinho sobre verbo, Vocês vão encontrar lá verbo, conceito e uso. E aí vão ver todas as flexões do verbo. Vão perceber que o verbo ele se flexiona em modo, em tempo, em número, em pessoa, em voz. Por exemplo, em modo, o verbo ele vai se flexionar em modo. Ele pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Em relação ao número, ele pode ser singular ou plural. Em relação ao tempo, ele vai ser presente, pretérito ou futuro. Em relação à voz, ele vai ser voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Então, todo esse conteúdo vocês encontram lá na plataforma Gonçalves Dias. Como é que vocês vão fazer o uso do verbo? Porque o verbo é uma classe que ela funciona como núcleo. Tanto o verbo como o substantivo são classes que funcionam como núcleo. Então, o tempo todo nós estamos utilizando tanto os substantivos quanto os verbos. E todas as outras classes gramaticais estão ali para complementar. Claro que cada um tem a sua função, cada um tem algo mais específico, mas o verbo e o substantivo, eles acabam funcionando como núcleo. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre as formas nominais. Como você já deve saber, as formas nominais do verbo recebem esse nome porque exercem funções que são típicas dos nomes. Assim temos o infinitivo, equivale ao valor de um substantivo, o gerúndio equivale ao valor de um adjetivo ou advérbio, o particípio equivale ao valor de um adjetivo. Então, quando vocês forem estudar algum tema, atentem sempre a essa nomenclatura. Quando eu falo formas nominais do verbo, nominais está relacionada a nome. Então, pega o caderno de vocês, já faz um esqueminha. Qual o esquema que vocês podem fazer? Usando palavra-chave. Por exemplo, para o infinitivo, você já sabe que tem um valor de quê? Substantivo. Então, infinitivo, substantivo. Para o gerúndio, ele pode ter o valor de adjetivo ou advérbio. No particípio, ele tem um valor equivalente a um adjetivo. Então, já faz esse esqueminha aí no caderno de vocês, que fica bem mais fácil para quando vocês forem estudar. O emprego dessas formas depende sempre do contexto em que se inserem. Por isso, é importante saber o que diferencia seus usos. Então, vamos ver aqui o emprego do infinitivo. Essa forma nominal do verbo deve ser utilizada quando há a intenção de exprimir o processo verbal em eficiência, ou seja, exprime a noção de ação do verbo, aproximando-o do substantivo. Como, por exemplo, é preciso saber viver, Até um trechinho aí de uma música também, Então, muita atenção ao infinitivo. Eu tenho certeza que vocês estudaram esse conteúdo também lá no ensino fundamental, Então, só lembrando aqui que o infinitivo ele vai exprimir o processo verbal. Lembrem-se que o infinitivo ele termina sempre com R, Lembram que lá a gente dizia que é como se fosse o nome do verbo,
cantar, dançar, falar, estudar, sorrir, bater, escrever, partir. E aí, através disso, a gente consegue também identificar pelas terminações, nós vamos identificar as conjugações. Todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Cantar, falar pertencem à primeira conjugação. E quais são os verbos que pertencem à segunda conjugação? Os verbos terminados em ER, escrever, ler, e alguns poucos verbos terminados em OR, né? Nós temos bem poucos verbos que terminam em OR, né? Propor, compor, decompor. E os verbos da terceira conjugação que terminam em IR, né? Partir, sorrir. Então, com isso, vocês conseguem descobrir também a conjugação verbal, a qual conjugação verbal pertence. Então, lembrou do infinitivo? Lembra sempre dessa conjugação verbal, vai sempre terminar com R. Cantar, falar, dançar, estudar, escrever, sorrir. Então, fica essa dica aí para vocês. O emprego do gerúndio. O gerúndio deve ser utilizado quando há a intenção de expressar a continuidade do processo verbal, realizando as funções do advérbio ou do adjetivo. Exemplo, ela perdeu o livro andando no parque, né? Então tem um valor adverbial. Quando ela estava andando no parque. Tem uma agonia de pessoa assobiando. E aí, no caso, está com valor de adjetivo, pessoa que assobia. Então, sempre quando vocês se depararem com o gerúndio, vocês vão ver que ele tem aquela terminação ando, indo ou indo, né? E também dá uma ideia de continuidade. O processo ele não foi totalmente finalizado. Ele está em andamento, ele está sendo executado, né? Está ainda em processo, cantando, falando, estudando, escrevendo, sorrindo. Então, tem essa ideia de continuidade. Então, falou em gerúndio, lembrem de continuidade. O processo ele não foi totalmente finalizado. O emprego do particípio. O particípio deve ser utilizado quando há a intenção de exprimir um resultado da ação verbal, acumulando tanto as funções do verbo quanto do adjetivo. E por isso pode receber as desinências A de feminino e S de plural. O particípio é o que traz mais dúvidas, né? E aí as pessoas ficam muito na dúvida de como utilizar essa forma verbal. Na verdade, aqui o particípio dá uma ideia de uma ação já finalizada, uma ação já concluída, né? Ó, ele exprime o resultado de uma ação verbal. Então, já é o resultado, né? Enquanto que no gerúndio ainda estamos em processamento, ainda tem essa continuidade. Aqui no particípio já vai ser o resultado da ação, né? Já está finalizada a ação. Comprado o presente, fomos para a festa. Então, é uma ação que já foi finalizada. A roupa foi confeccionada por um estilista. Mais uma vez, uma ação também já finalizada. É o resultado de uma ação. Não se flexiona. Sim, agora um pouquinho sobre a flexão e a não flexão. O que seria esse nome flexão, né? Quando a gente tem, quando varia ou quando não varia, né? Quando a gente vai ter essa variação ou não, né? Quando ele vai flexionar-se ou não. Então, vamos ver um pouquinho de como acontece. Não se flexiona o infinitivo impessoal quando ele é utilizado de forma indeterminada, assumindo assim um valor de substantivo. Então, toda vez que ele assume o valor de substantivo, que ele foi colocado ali dentro de um contexto que está de forma indeterminada, tendo ali um valor de substantivo, ele não vai flexionar. Por quê? Porque ali ele está indeterminado e ele está funcionando como um substantivo, então não há necessidade de flexionar. Praticar exercícios faz bem à saúde. Então, ali no caso, praticar não sofreu nenhuma flexão. Nos casos em que tal forma assume o valor imperativo, quando utilizarem o infinitivo para dar uma ordem, um conselho, um pedido, lembram do modo imperativo? É o modo que está mais ligado à injunção. O que seria a injunção? Uma ordem, um pedido,
um conselho, né? Atacar, atacar, bradava a polícia. Então, observem ali que tanto atacar quanto praticar estão no infinitivo e não sofreram nenhuma flexão. Em casos em que atua como verbo principal de uma locução verbal, eu não vou voltar tão cedo. Então, ali voltar, no caso, está funcionando como o verbo principal. Vocês podem ter o verbo principal e o verbo auxiliar, como o próprio nome está dizendo. Vai apenas auxiliar, mas quando ele for o verbo principal, né, ó, em casos em que atua como verbo principal em uma locução verbal, eu não vou voltar tão cedo. Então, nesse caso, não acontece a flexão. Nas circunstâncias em que regido de preposição é empregado como complemento nominal de um adjetivo, verbo ou advérbio. Ó, muita atenção, aí vocês vão ter que buscar um pouquinho lá dos conceitos de sintaxe, tá? Quando vocês estão tratando apenas da morfologia, acaba sendo um pouco mais fácil, porque vocês vão analisando as palavras de forma isolada. Mas aqui não, vocês analisam todo um contexto, vocês têm que fazer análise de toda uma oração, né? Então, quando ele for regido de preposição, quando ele é empregado como complemento nominal, quando for complemento nominal de quê? De um adjetivo, de um verbo ou de um advérbio. Então, quando funcionar como complemento nominal. Vamos aos exemplos. Foram convidados a sair. Impediram-nos de nos aproximar do diretor. Então, tanto sair como aproximar não houve flexão. Não foi flexionado. Então, muita atenção. Vocês estão observando, né? Que é muito fácil identificar também o infinitivo. Porque, como eu falei para vocês no início da aula, vai terminar sempre com R, né? AR, ER, IR, OR. E através dessa terminação, a gente consegue também identificar a conjugação a qual pertence. Se pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira conjugação. Nos casos em que há sujeito distinto daquele pertencente à oração anterior, a flexão é obrigatória. Agora vamos lá, os casos em que se flexionam, né? Aí vocês vão ter que analisar o quê? Vão ter que analisar o sujeito da oração. Nós temos apenas um sujeito na oração? Ou nós estamos nos relacionando, nos referindo a sujeitos diferentes em uma mesma oração? Então, se temos sujeitos diferentes em uma mesma oração, aí sim ele vai ser flexionado. Vamos ver como fica? Ó, ali no caso está oculto, né? O sujeito está oculto. Nós acreditamos, né? Vocês sabem que o sujeito oculto vocês conseguem identificar através de quê? Através da desinência. Através da desinência verbal. Não vão confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado, né? Sujeito oculto vocês conseguem identificar ali através da desinência. O sujeito indeterminado é porque não se quis mesmo determinar, né? Então, não confundam esses dois conceitos. Acreditamos serem eles os causadores de tamanha confusão, né? Então, vocês observam que tem o quê? Sujeitos diferentes. Por ter sujeitos diferentes, a flexão é obrigatória, né? Então, o verbo, ele se flexionou. Ele já não ficou mais no infinitivo, né? Ele fez essa flexão por conta de que os sujeitos são distintos, são diferentes. Em casos em que a oração reduzida, que complementa um auxiliar causativo, quais seriam esses causativos? Mandar, deixar, fazer, ou sensitivo, seria o quê? Sentir, perceber, ver, olhar, tudo que está relacionado aos sentidos, né? Se constituir de um sujeito expresso por um substantivo, aí a flexão ela vai ser opcional. Você pode flexionar, como pode deixar sem flexionar. Aí vai ser uma opção sua, né? Deixa as crianças entrar ou entrarem. Percebi as pessoas sair ou saírem, né? Na nossa linguagem coloquial, a gente não tem tanto uma preocupação com isso, né? Essa preocupação maior, ela vai ser na escrita, né? Mas aí, no caso, vocês podem utilizar as duas. Podem flexionar ou não flexionar. Diante do verbo parecer, a flexão
Se dá ou não, também ela fica aí facultativa, ela pode ou não acontecer. Eles parecem gostar, assim como vocês poderiam também flexionar esse verbo. Eles parecem, eles parecem gostarem, né? Então pode aí haver a flexão ou não. A flexão se torna desnecessária nos casos em que o sujeito da oração reduzida de infinitivo for o mesmo da oração anterior. Então, quando o sujeito for o mesmo da oração anterior. Nós iremos ao colégio para apresentar a peça teatral, né? Então, o sujeito foi o mesmo que o anterior. Nos casos referentes a um sujeito elíptico, né? Reconhecido pela desinência verbal, a flexão torna-se necessária. É essencial obedecermos aos nossos pais. O sujeito ali, né, não foi expresso na frase, na oração, mas a gente consegue identificar qual seria, no caso, o sujeito, nós. É essencial nós obedecermos aos nossos pais. Nesse caso, sim, acontece a flexão. Então, vamos ver aqui algumas questões para a gente ver como é que acontece isso na prática, né? Como é que vocês vão ser cobrados desse conteúdo. Primeira questão. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, exceto, muita atenção ao comando da questão. Grifem sempre o que a questão está pedindo. Ele diz que todas estão corretas, exceto uma, menos uma. Então, vamos tentar descobrir. Letra A. A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. Letra B. Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. Letra C. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. Letra D. Ando procurando soluções para meus problemas. Acho que ficou fácil de identificar, né, turma? Eu já até falei em uma aula anterior essa questão do gerundismo. As empresas de marketing, telemarketing principalmente, gostam muito de fazer uso desse gerundismo, que é algo que não é muito bem visto. É muito cansativo você ouvir ou ler um texto cheio de gerundismo, né? Então, vamos ver a opção correta, a letra C. Observem o tanto de verbo que ele utiliza para comunicar algo. Então, tem verbos em excesso. E aí acaba deixando a frase muito longa, a frase cansativa, tanto para ouvir quanto para ler. Acaba se tornando desnecessário. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema, né? A gente poderia simplesmente dizer, entrarei em contato para resolver o problema, né? Então, seria bem mais fácil falar dessa forma. Número 2. O particípio verbal está corretamente empregado em... Eu falei para vocês que o particípio é o que mais tem dúvidas, né? E as pessoas comumente, na linguagem mais coloquial, acabam fazendo uso dessa maneira não adequada, né? Então, letra A. Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos. Letra B. Os garis tinham chego às ruas às 17 horas. O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. Letra D. O rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos. E letra E, desculpa. A faxineira tinha refazido a limpeza de toda a casa. Vocês percebem que dá até um estranhamento, né, gente? Chega a doer um pouquinho algumas palavras, não é mesmo? Então, assim, todas estão erradas, apenas uma está correta. Conseguiram descobrir? Não está tão difícil, né? Não estaríamos salvados. Ele tinha chego. O criminoso foi pego, o rapaz já tinha abrido, a faxineira tinha refazido. E aí? Identificaram a opção correta? Vamos ver. A opção correta, letra C. Né? O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. Então, essa foi bem fácil, né? Então, muito cuidado, tá, gente? Vão dizer escrito e não escrevido, né? Então, muito cuidado aí, né? Tinha aberto e não abrido, né? Então, muito cuidado com esse particípio. E para finalizar a nossa aula, né, no nosso Português nas Redes, quem ainda não segue a plataforma Gonçalves Dias, passa lá no nosso Instagram, quiser deixar uma dica, um recado, uma sugestão, manda para a gente lá através do direct, né? Então, aqui não tinha plataforma para estudar.
Agora tenho a plataforma Gonçalves Dias, então agora não tem mais desculpas. Inclusive a plataforma Gonçalves Dias está aí ajudando aqueles que estão prestes a fazer o vestibular, né, tanto do Enem quanto o da UEMA. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.